Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josuel Santana e estamos aqui para mais uma meditação na porção semanal da Torá. Nós vamos estudar hoje a Parashá de Devarim, que é o nome do livro que significa Deuteronômio. Na verdade, a palavra Devarim, ela significa palavras, né? E esse livro de Devarim, de Deuteronômio, ele é poderíamos dizer assim, uma compilação dos discursos de Moisés. Moisés vai repassar os 40 anos do povo de Israel no deserto. Antes de iniciarmos, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver uma nova publicação e ajude-nos a divulgar esse canal, espalhando a palavra de Deus, indicando ele para os seus conhecidos, seus amigos, aquelas pessoas que gostam da palavra de Deus. Nós estamos muito felizes. Chegamos no último livro dos 5 livros que compõem a Torá e nós vamos já um prenúncio, né, de que nós devemos nos preparar, porque daqui a pouco está chegando o Ano Novo Judaico, o Ano Novo Bíblico, e logo após o Ano Novo nós temos o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Mais para frente nós vamos estar falando sobre isso. Mas hoje nós vamos iniciar e eu quero começar lendo um trecho da Parashá de Devarim, que vai do capítulo 1 e o verso 1 de Deuteronômio até o capítulo 3 e o verso de número 22. Mas diz assim: estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel, no lado mais distante do rio Jordão, no deserto em Aravá, diante de Suf, entre Parã e Tofel, Lavã, Hatzerot e Tzarav. São 11 dias de jornada, de Horeb até Kadesh Barneia, através do caminho do monte Seir. No primeiro dia do 11º mês do 40º ano, Moshe falou ao povo de Israel, repassando tudo o que Adonai ordenou que lhes falassem. Isso ocorreu após a vitória sobre Sihon, rei do Emori, que vivia em Heshbon, e Og, rei de Bashan, que vivia em Ashtarote, em Edrei. Ali, além do Iarden, na terra de Moabe, Moshe assumiu a responsabilidade de expor esta Torá e disse: Adonai falou-nos em Horeb. Ele disse: há muito tempo vocês têm vivido junto a esta montanha. Voltem, movam-se e avancem para a região montanhosa, Shifelar, Negev e a beira do mar, e a terra do Kenane e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Tenho posto a terra diante de vocês. Entrem nela e tomem posse da terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraham, Isaac e Jacó, e seus descendentes depois deles. Esse discurso de Moisés, amados, o povo chegou aonde eles já tinham estado. Se você recordar, 38 anos antes, no início do 2º ano de jornada, eles chegaram na beira da terra prometida e agora eles estavam um pouco mais para frente. Por quê? Porque a outra vez eles tinham ficado antes da terra de Moabe. E agora eles já estavam dentro das planícies de Moabe. Efetivamente, amados, eles já haviam deixado o deserto. Não estavam mais no deserto. Já haviam acoplado, o deserto já tinha passado e eles já tinham entrado na terra de Moabe. Então, uma coisa bastante importante nós entendermos aqui
é que essa terra de Moabe, né, ela, a princípio, ela não seria conquistada pelo povo de Israel. Por que que ela não seria conquistada pelo povo de Israel? Porque essa terra era terra dos descendentes de Ló. E quando nós vemos o povo querendo passar pelas terras, Deus fala, vocês não chamem eles para briga, não arrumem encrenca com eles, porque eu vou deixar os descendentes de Ló na terra deles. Só que o povo não quis, o povo de Moabe saiu para combater Israel. E quando saíram para combater Israel, eles foram derrotados e ali foi acoplado ao território do povo de Israel. Moisés começa esse discurso chamando a atenção do povo de Israel. Por quê? Porque ele quer que o povo como que se fizesse uma introspecção e levasse em consideração tudo o que aconteceu no deserto. Todas as circunstâncias, todos os problemas que eles tiveram no deserto, para que eles pudessem entrar na terra prometida com uma nova mentalidade. Só que nós não vemos, quando nós lemos o texto aqui puramente, nós não vemos essa repreensão de Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele foi muito sutil ao falar com o povo. E nós vamos aprender um pouquinho por que Moisés usou dessa sutileza para chamar a atenção do povo de Israel. Ele vai citar aqui, sem nós percebermos a olho nu, todas as rebeliões que o povo de Israel cometeu durante a sua caminhada no deserto. Então Moisés começa dizendo, olha, primeiro que aparece a palavra no deserto, mas eles não estavam mais no deserto. E por que que ele diz a respeito do deserto? Porque aqui Moisés está falando para ele, para o povo, que era para o povo se lembrar que no deserto eles haviam irritado a Deus quando eles disseram, se ao menos nós tivéssemos morrido. Quando o povo entra propriamente no deserto, antes mesmo de passar o Mar Vermelho, e eles já enfrentam a sua primeira dificuldade. Qual é a primeira dificuldade? É o Mar Vermelho. Por quê? Eles têm na sua frente o Mar Vermelho, atrás dele está o exército do faraó perseguindo eles, e eles precisam confiar em Deus. Mas eles reclamam que eles iriam morrer no deserto. Então quando Moisés fala no deserto, é para eles lembrar da posição que eles tomaram quando estiveram no deserto. Então, ele vai dizer depois, na planície. Qual é a planície? Não é o local físico ali. Moisés está lembrando aquele povo do pecado que eles haviam cometido na planície antes de Moabe, antes de vencerem Midian e tudo mais, quando eles caíram no pecado e adoraram ao Deus Baal-Peor. Quando foi que eles adoraram ao Deus Baal-Peor? Eles adoraram ao Deus Baal-Peor quando eles tiveram relações sexuais com as mulheres midianitas. Aquela passagem, você voltar um pouquinho para trás aí, principalmente na Paraxá de Pinhas, o pecado sexual de Israel fica muito nítido, e não era só o problema de ter um ato sexual, mas é que, segundo alguns estudiosos, aquele pecado de Baal-Peor era um culto à idolatria que era regado a sexo. Então, Moisés está lembrando eles que eles cometeram esse pecado nas planícies de Moabe. Então, eles precisam ficar atentos. Quando eles estavam na planície, eles cometeram esse pecado.
Depois Moisés vai citar o Mar Vermelho. Por que o Mar Vermelho? Porque o Mar Vermelho, eles foram rebeldes a Deus quando estavam atravessando o Mar Vermelho. Mesmo atravessando o Mar Vermelho, eles foram rebeldes a Deus. E eles chegaram a dizer que, será que faltaram sepulturas no Egito? Então, Moisés está trazendo a eles, é como se Moisés dissesse para eles assim: vocês nem merecem, mas vocês vão receber a herança que Deus deu para vocês. Depois, Moisés vai citar outros 3 lugares. E quais são? Parã, Tofel e Lavã. Só que, quando você olha a Torá, você não encontra nenhum lugar chamado Tofel ou Lavã. Por que então que Moisés falou sobre Tofel e Lavã? Moisés repreendeu eles pelas tolices que eles tinham dito, e aí é Taflu ou Tofel, né, como ficou para nós aqui, sobre o maná. Eles falaram mal do maná, vocês lembram? Que eles falaram que o maná era uma coisa vil. O pão que caía do céu, eles chamaram de uma coisa vil. E falaram também do maná que era branco. E branca, a palavra branco em hebraico é lavã. Eles vão dizer a seguinte frase, que é o que Moisés quer que eles se lembrem: e a nossa alma se fartou deste pão vil, e por causa do que tinham feito no deserto de Parã, através dos espiões. Qual é a questão dos espiões? Quando os espiões foram enviados para conhecer a terra, e eles voltaram maldiçoando a terra, falando mal dela. E aí, por causa desse pecado de Parã, que é o pecado dos espiões, eles são condenados por Deus a morrerem no deserto quem tinha mais de 20 anos quando saiu do Egito, exceto Josué e Caleb. Então, amados, Moisés ele está mostrando para o povo as condições que o povo tem. Depois Moisés vai citar um novo lugar, Hatzerote e Dizahave. Hatzerote foi aonde aconteceu o quê? A rebelião de Corá. Vocês lembram da rebelião de Coré, Datã e Abirão? Então, o lugar que aconteceu isso, teve 2 fatos que aconteceram em Hatzerote, que era importante o povo ter a sua mente refrescada, e Moisés vai expor qual é? O primeiro é esse: o pecado de Coré, Datã e Abirão. A rebelião que eles tiveram quando eles recebem, o povo de Israel é condenado a voltar para o Egito, começa a se crescer no meio da comunidade de Israel uma ideia de se levantar novos líderes para que esses líderes tragam o povo de volta para o Egito. E uma das pessoas que se levantam é Coré, Datã e Abirão. Então em Hatzerote acontece essa rebelião. Qual é o segundo fator que acontece em Hatzerote que é importante lembrar? Foi aonde Miriam ficou leprosa. Vocês lembram que Miriam começa a falar mal de Moisés por um ato que tinha acontecido dentro da comunidade, e ela fica, né? Ela começa a falar mal de Moisés para Arão, e a Bíblia diz que ela fica leprosa. E lá o povo precisou esperar 7 dias, que foi o período que ela ficou isolada, para depois voltar para a comunidade de Israel. Então Hatzerote teve 2 pecados: o pecado de rebelião e o pecado da murmuração, do falar mal, da maledicência. Então, amados, são coisas que nós temos que tomar cuidado. E depois ele vai falar de Dizahave. O que ele repreendeu? Porque em Dizahave, o que aconteceu em Dizahave? Qual é o pecado de Dizahave? O pecado de Dizahave é o pecado do bezerro de ouro. E Deus fala uma coisa para Moisés que deve servir muito de lição para mim
e para você na nossa vida. Por quê? Qual foi a principal razão que aconteceu o pecado do bezerro de ouro? Nós sabemos que o bezerro de ouro, ele é um pecado porque Moisés sobe para o monte Sinai para receber as tábuas da lei e ele fica 40 dias. E quando chega esses 40 dias, na verdade eles erraram na contagem, porque Moisés tinha dito que ia ficar 40 dias, e eles erraram na contagem e eles contaram 40 dias quando na verdade era apenas 39. Então quando chegou nesse dia, o povo chegou para Arão e falou: olha, a gente não sabe o que aconteceu a esse Moisés, ele deve ter morrido, não tem informação, não tem nada, como é que uma pessoa vai ficar 40 dias em cima de um monte? E eles mandam Arão fazer um bezerro de ouro. E por que aconteceu esse pecado do bezerro de ouro? Esse pecado do bezerro de ouro aconteceu, e Deus vai dizer para o povo de Israel que aconteceu porque eles tinham muito ouro. A abundância de ouro deles trouxe o pecado do bezerro de ouro. O que isso significa para nós? Que às vezes, quando nós estamos fartos, quando Deus abençoa a nossa vida, nós temos que tomar cuidado, porque na hora da fartura, na hora da abundância, o bezerro de ouro é muito fácil ele se apresentar na nossa vida. Você tá calmo, tá tranquilo, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem tudo o que você quer, o bezerro de ouro começa a querer rondar a sua vida. E se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? Você vai cometer o pecado do bezerro de ouro. É transformar esse ouro em uma idolatria. Transformar esses bens em uma idolatria. E segundo a tradição, o Arão ainda tentou, entre aspas, né? Ainda tentou dar uma enrolada no povo. Por quê? Porque o Arão falou o seguinte, falou: olha, pega então a argola das mulheres, os brincos e as argolas das mulheres, porque o Arão tinha a intenção de que as mulheres não dessem o ouro, porque o ouro servia para elas ficarem mais bonitas, enfeitadas. Então o Arão pensou, eles não vão conseguir o ouro, e aí ele pede o ouro, e os homens conseguem o ouro suficiente para fazer um bezerro de ouro. Então, são coisas que a história ela vai se repetindo, irmãos. A história se repete. Nós olhamos para o povo de Israel no deserto e nós colocamos lá, eles fizeram isso, fizeram aquilo outro. Mas isso tudo está se refletindo na minha vida, na sua vida nos dias de hoje. O que muda são as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Mas a vida ela é um ciclo e ela é cíclica. Então, você bobeou um pecado que há 10 anos atrás passou pela sua vida, ele passa de novo. E passa de novo, e fica passando. Qual é o grande problema? É você não colocar o foco nele, você conseguir se policiar em relação a ele. Então, o povo de Israel está fora do deserto, já está para receber a terra prometida, e ainda assim, meus queridos, eles estão sendo chamados à atenção por Deus. Então, nós precisamos ver isso, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós precisamos, amados, entender que as coisas não se acabam. Seja qual for, elas não se acabam. Se você, nós somos bombardeados dia após dia para sairmos daquilo que Deus nos chamou. Nós somos pressionados, seja pela nossa má inclinação, seja por tentações externas, seja por circunstância, seja por tribulações. Nós somos pressionados. Eu acho que essa é uma palavra que cabe bem. Pressionados a abandonarmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, a caminhada do povo de Israel
e eu falei sobre isso na Paraxá de Massei. Amados, é uma Paraxá que você vai olhando, Deus vai tirando o povo daqui, pondo aqui, tem problema. Mas o que acontece? Nós precisamos entender, nós estamos em uma jornada. E tem hora nessa jornada que a água vai ser amarga. Mas nós temos o maior exemplo, que é o povo de Israel, para nós não murmurarmos. Nós temos o povo de Israel para nós não reclamarmos. Nós temos o povo... Por que Deus permite que o povo de Israel seja colocado todas as falhas dele no livro? Sabe por quê? É para que eu possa olhar e aprender com as falhas do povo de Israel. O povo de Israel errou porque murmurou. O povo de Israel errou porque faltou fé. O povo de Israel errou por isso. O povo de Israel foi ingrato. Eu estou olhando. E é para eu olhar para isso e aprender para a minha vida. Então, quando eu chegar num lugar que as águas são amargas, não foi assim? O povo saiu, chegou em Mara, a água era amarga. O que eles fizeram? Brigaram com Moisés. Quando eu tiver que lidar com as águas amargas, eu não posso murmurar. Eu tenho que buscar a confiança que Deus quer que eu tenha, porque essas águas vão se adoçar. A água vai ficar doce. A Bíblia diz que eles saem de Mara, anda mais um pouquinho, daqui a pouco eles chegam em Elim. E qual é a grande coisa de Elim? Vocês lembram? Elim tem 12 fontes e 70 palmeiras. Isso é a mostra de que nós servimos um Deus, como a própria Bíblia diz, um Deus que prepara banquete no deserto. Eles passaram e encontraram dificuldades. E essas dificuldades, elas foram vencidas por eles. Muitas vezes sendo repreendidos por Deus. Muitas vezes sendo punidos por Deus. E muitas vezes, irmãos, nós, por não sabermos nos posicionar para aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter que ser punidos por Deus. Nós vamos ter que ter a orelha puxada por Deus. E Deus, Ele quer, acima de qualquer coisa, Ele quer que eu tenha a maturidade suficiente para confiar nele mesmo. Então, Moisés, ele vai chamar a atenção. E aqui é uma outra coisa que nós devemos aprender nessa paraxá dessa semana. Quando você precisar chamar a atenção de uma pessoa, seja discreto. Seja comedido para chamar a atenção dessa pessoa. Por quê? Veja só, Moisés, ele vai dar a data. Isso aconteceu no primeiro dia do 11º mês. Se você pegar o calendário, no primeiro dia do 11º mês do 40º ano. Falta um mês para acabar o ano. Está no primeiro dia do 11º mês do 40º ano. Moisés está perto de morrer. E aqui tem uma outra lição. Moisés, durante todo o tempo, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. E ele sempre foi comedido. Quantas vezes o povo colocou ele em situações que ele ficou transtornado, mas ele ia lá falar com Deus, ele perguntava para Deus, Deus, olha, e muitas vezes que Deus mesmo falou, deixa eu matar esse povo, Moisés. Ele vem com um papel de intercessão para a vida do povo de Israel. E ele deixa para chamar a atenção do povo de Israel dessa forma tão sutil, apenas citando os lugares. Olha, não lembrem que vocês estavam no deserto, na planície, no Mar Vermelho, de Parã, em Tofel, Lavã, Hatzerote e de Zarrave. Ele está falando isso e as pessoas sabem o que aconteceu nessas paradas. O povo sabe o que aconteceu nesses lugares. Mas ele está chamando a atenção de uma forma totalmente educada.
de uma forma que as pessoas entendam por que estão sendo chamadas à atenção e não porque está sendo jogado na cara dela. Não está sendo... porque tem pessoas que quando precisa fazer uma reclamação, fazer alguma coisa, o que acontece? Ela sai vomitando em cima das pessoas. Não é bom isso. Você deve ser zeloso para chamar a atenção. Você deve tomar cuidado. Às vezes o pai precisa chamar a atenção do filho e pela figura autoritária, de autoridade, na verdade não é autoritária, mas de autoridade que o pai tem sobre a vida do filho, ele faz isso de uma forma que o filho acaba virando inimigo dele. E quando a gente vê o apóstolo Paulo ensinando, ele diz assim para nós: vós pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Você tem que usar a sua autoridade para chamar a atenção do teu filho, mas essa autoridade ela tem que vir recheada de sabedoria. Saber como falar, quando falar, que hora chegar, que hora encostar, que hora dizer, que forma dizer. Então, quando você tem a prerrogativa de chamar a atenção de uma pessoa, você precisa fazer isso da maneira mais sensível possível. Não é ser conivente com o que está errado, mas é você ter empatia, saber se colocar. O povo de Israel era um povo que quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, e a própria Bíblia vai dizer, esse povo é um povo de dura cerviz, esse povo aí não é fácil lidar com eles. Olha, mas toda vez que a gente vê Moisés lidando com o povo, a gente não vai encontrar o Moisés dando coiçada. Nós não vamos ver o Moisés tratando o povo como pessoas que são dignos da revolta de Moisés. Não são, não tem isso. Então, nós temos que apresentar e aprender com Moisés como é que se faz um papel de liderança. O marido que precisa falar com a esposa, como é que você fala com ela? A esposa que vai falar com o marido, como é que você fala com ele? O filho que fala com o pai, como é que você fala? O pai que fala com o filho, como é que fala? O patrão que fala com o empregado, o encarregado com o subordinado. Então, são coisas que Moisés está nos dando uma aula. Moisés está nos ensinando. Ele está chamando a atenção do povo. Vocês vão entrar na terra e precisam ser reformados intimamente. Vocês precisam aprender com o que já aconteceu com vocês no deserto. Então, amados, essa é a ideia de Moisés. Um outro detalhe que ele faz, que ele deixa, nós vimos aqui que é basicamente um mês antes da morte de Moisés. Está próximo da morte de Moisés. Só que o que ele faz? Ele deixa para chamar a atenção do povo na hora da sua morte, perto da sua morte. E isso tem uns sinais. Por que ele repreende o povo um pouco antes da sua morte? De quem que ele aprendeu isso? Com quem que ele aprendeu isso? Sabe com quem que ele aprendeu? Ele aprendeu isso com Jacó. Jacó, quando ele está para morrer, é a hora que ele repreende e junto com a repreensão de Jacó vem a bênção. Ele repreende e abençoa os seus filhos. Então os filhos que precisavam ser repreendidos foram repreendidos por Jacó quando? Na hora da morte. Sabe por quê? Você tem que saber a hora exata de falar uma coisa. De repreender uma pessoa. Você precisa saber o momento exato que você tem que repreender aquela pessoa. O Jacó fez isso. Olha, ele teve um problema com o Rúben. A gente não vê durante a sua vida ele expondo nada diante de Rúben, mas na hora da morte ele fala para Rúben. E ele diz os estudiosos que ele ainda falou para Rúben o seguinte: eu não te chamei a atenção antes porque eu não queria que você se aliasse ao meu irmão Esaú. Então, ele tem esse cuidado. Ele tem o cuidado de saber a hora exata. Então, por que Moisés faz isso?
Primeiro, ele faz isso, ele deixa para repreender perto da hora da sua morte, para que ele não tenha que repreender o povo 2 vezes. Olha só que coisa linda que a gente aprende. Ele repreende o povo perto de morrer, que ele sabia que ia morrer, porque Deus falou, você vai guerrear contra o povo de Midian, e depois que você guerrear contra o povo de Midian, você vai ser recolhido ao seu povo. A batalha de Midian já tinha passado aqui. Então ele deixa para não ter que repreender 2 vezes. Uma boa repreensão, amados, aquela que vem acompanhada do exemplo, aquela que vem acompanhada de como que se faz. Hoje em dia, por que os pais não conseguem ter tanta influência sobre os filhos? Porque hoje falta muito o exemplo. Nós temos uma geração de pais que não são exemplos. Nós temos uma geração que poucos são os pais que os filhos olham e podem dizer, eu tenho uma referência. E isso é o que o mundo quer. Essa sociedade corrupta quer. Que não se tenha mais essa figura de liderança, essa figura de respeito que se deve ter. Então, Moisés deixa para repreender ali, para ele não precisar repreender 2 vezes. Outra coisa, para não causar vergonha ao povo. Para que alguém, vamos supor, você fala lá, exclusivamente lá da rebelião de Coré, e tem alguém lá que o pai participou, passar aquela vergonha. Os filhos de Coré estavam vivos. Lembra? Que os filhos de Coré não caíram no pecado do pai. Então, são coisas que nós temos que tomar bastante cuidado para a nossa vida. E esse cuidado, ele não deve ser pouco não, muito cuidado. A Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que conquistar um amigo ferido, um irmão ferido. E quantas vezes nós ferimos os irmãos, sabe por quê? Porque nós não temos a sensibilidade de saber repreender na hora certa, de falar o que é certo na hora certa e da maneira certa. Porque às vezes você fala a coisa certa, mas você fala da maneira errada. O que acontece? Você estragou tudo que você tem. Ah, mas estragou, filho. Então, Moisés deixa para repreender, para não causar vergonha ao próximo. Puxa vida, quantas vezes nós falamos as coisas em públicos. Mas em público não é para se falar. Tem sempre um ditado no mundo da liderança que ele diz que o elogio você faz em público, a repreensão você faz no privado. Você faz, acho que a palavra pode ser usada escondido. Você faz aqui, ó. Só eu e você que precisa ouvir essa repreensão. Então, e Deus vai colocando as coisas para que o povo tenha essa percepção. E no versículo 4 ele diz, depois de ele ter derrotado, quando foi que Moisés foi chamar a atenção do povo? Outra coisa importante. Quando foi? Depois dele ter derrotado Sihon, rei dos Emoritas, que vivia em Heshbon, e Og, rei de Baxã, que vivia em Ashtarote. Por que Moisés deixou para repreender só depois que ele venceu esses reis? Sabe por quê? Porque ele não queria repreender o povo sem antes ter dado alguma coisa para o povo herdar. Às vezes, irmãos, nós estamos num momento, né? Sempre é um momento muito difícil, e nós, principalmente politicamente no Brasil, você sempre vai encontrar pessoas que não fazem nada pelo país, não fazem nada pela sua cidade, não fazem nada pelo seu estado, mas eles são os primeiros a estarem na ponta da reclamação. Eles são os primeiros a estarem esbravejando e murmurando na hora de blasfemar, de criticar. Não é assim.
Moisés vai falar, vai repreender o povo depois que ele venceu Sihon, rei dos Emoritas. E o povo já tinha conquistado a terra deles. E sabe, amados, entre os reis que Israel venceu, esses dois reis, eles foram os mais poderosos que Israel enfrentou. Quando a Bíblia diz assim, ó, Sihon, rei dos Emoritas, que vivia em Heshbon, é porque eles diziam o seguinte: se Sihon não morasse em Heshbon, Heshbon seria uma cidade poderosa. E se o Sihon morasse em outra cidade que não fosse Heshbon, o Sihon era poderoso. E aí você vê um rei poderoso com uma cidade poderosa. A junção desses dois foi que o povo de Israel venceu. Depois ele vai dizer o seguinte: e Og, rei de Baxã. Baxã era uma cidade poderosa. E Og também era um rei poderoso. Quando ele fala isso, que o Og vivia em Astarote, ele era rei de Baxã e a cidade era Astarote. Astarote era uma cidade poderosa. E Og era outro rei poderoso. E o povo de Israel venceu esses dois. E Moisés está chamando a atenção do povo depois que ele venceu essas duas batalhas. Então, quando você for criticar alguém, quando você for criticar algo, sempre pergunte para você mesmo o seguinte: o que eu já fiz de mais poderoso, de melhor do que essa pessoa que eu vou criticar? Ou, às vezes a pessoa faz críticas e nem a vida dela é arrumada, irmãos. Nem a vida dela é correta, nem a vida dela é acertada. Então, tome cuidado. É por isso que Jesus vai dizer, não julga, para que você não seja julgado. Porque com a balança que você pesar, você vai ser pesado. Então, o que a Bíblia está dizendo? Cuidado, você está criando padrões de justiça para você. E esses padrões vão ser cobrados. Então, amados, depois que Moisés deu essa vitória para Israel, e eles já estavam habitando nas terras desses dois reis e dessas duas cidades poderosas, ele foi chamar a atenção do povo de Israel. Muito cuidado com o que você fala, com quem você fala, para quem você fala e como você fala. Que Deus abençoe vocês. Eu vou convidar você mais uma vez, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver uma publicação nova e espalhe esse canal entre os seus conhecidos, seus amigos, indique para aqueles que você gosta e que gostam de aprender a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, uma boa semana.